Olá, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, atingiu em abril 1,06%. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação já atinge 12,13%. Para conter a inflação, o remédio mais comum usado pelos bancos centrais é o uso dos instrumentos de política monetária, que, simplificando, nada mais é que subir a taxa básica de juros da economia, que no Brasil está em 12,75% ao ano. Quando o Banco Central sobe as taxas de juros, um dos objetivos é que as pessoas, as famílias que têm sobra de recursos, deixem de consumir bens e serviços para aplicar seu dinheiro no mercado financeiro e ter os ganhos decorrentes de uma taxa de juros mais alta. Essa redução no consumo gera redução de preços e contribui para desacelerar a inflação. Porém, em economia, todo remédio tem efeitos colaterais. O principal efeito colateral de altas taxas de juros é dificultar a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos. Não há um consenso entre economistas sobre a eficiência de se aumentar as taxas de juros para conter a inflação, em especial quando a inflação não é gerada por um aumento na procura por bens e serviços, por um aumento no consumo. E para conversar sobre esse tema, eu, Fernando Gomes, recebo o deputado Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, o deputado o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, vice-líder da minoria, Gilberto Braga, economista e professor do IBMEC, e José Luiz Oreiro, economista e professor da UNB. E você que nos acompanha pode participar enviando suas perguntas pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Senhores, muito obrigado pela gentileza de terem aceitado o nosso convite para participar desse debate. E antes de começar com a nossa rodada de perguntas, eu queria apresentar duas artes que foram preparadas aqui pela nossa equipe técnica. Essa primeira arte, ela mostra aí a evolução da inflação e da taxa de juros aqui no Brasil nos últimos 12 meses, né? Na linha vermelha a gente tem a evolução da inflação, a gente saiu de 6,76% em abril de 2021 para pegar apenas o último ano e chegou a 12,13% na inflação acumulada. E aqui em amarelo a gente tem a taxa de juros. Ela estava na mínima histórica no ano passado em 2%, em abril 3,5% e chegou a 12,75% na última reunião do Copom. Próxima arte, por favor. Aqui a gente trouxe um quadro comparativo de como é que se comporta a inflação e a taxa de juros em alguns países do mundo, né? Brasil e México, a gente tem aí políticas parecidas, né? A inflação no Brasil fechou 2021 em 10,06%, a Selic 9,25%, México inflação de 7,4% e taxa de juros de 5,5%. E a gente tem países que têm uma atuação um pouco diferente, né? Pegamos aqui como exemplo os Estados Unidos, inflação de 7% ao final de 2021, 0,25% de taxa de juros. Na zona do euro, 5% de inflação, taxa de juros a zero, e o caso da Turquia, que é bem emblemático, né? Uma inflação de 36%, com a taxa de juros de 14%. Esses dados não foram colocados para a gente fazer uma análise muito técnica, porque são países com estruturas econômicas diferentes e também com nível de desenvolvimento diferente, mas apenas com o objetivo de mostrar que existem países que tratam a questão da taxa de juros de forma diferenciada. Para a gente começar a primeira rodada, eu começo pelo Coronel Tadeu com a pergunta básica do nosso programa, né? O senhor é favorável a que se siga subindo a taxa de juros até que a inflação comece a ceder, podendo chegar a 13%, 14% ou mais, ou não, e por quê? Olá para todos, é um prazer estar aqui no programa com vocês. Eu sou favorável, sim. É o único remédio que praticamente nós dispomos. E como você mesmo disse no início do programa, na economia, qualquer ação sempre tem efeito colateral. Eu acredito que nenhum economista vai apresentar uma fórmula mágica para resolver o problema da inflação. E a questão dos juros, ela está sempre como o alicerce, praticamente, de toda e qualquer ação que qualquer governo pode tomar em relação à inflação. Os juros é a base disso. A gente pode discutir um pouco mais à frente durante o programa, mas a gente tem que ressaltar algumas coisas. Primeiro, não é só o Brasil que está convivendo com inflação. O mundo inteiro, sem exceção, está convivendo com um período pós-pandemia
e também com uma guerra que está em curso entre a Ucrânia e a Rússia. Essas duas situações, por si só, já falam o problema que o mundo está enfrentando. O destaque da pandemia eu até faço porque é a maior recessão que nós estamos enfrentando desde a Segunda Guerra Mundial. A pandemia abateu mesmo, ela praticamente foi implacável com todas as economias do mundo. Esses dois fatores justificam para que o Copom, em algumas semanas aí, possa realmente rever as taxas de juros. Elas já estão em torno de 12,75% e provavelmente deve subir para 13% mesmo. Mas o debate aqui é livre e nós vamos comentar mais alguns aspectos à frente. Ok, deputado, muito obrigado. Agora eu pergunto ao deputado Afonso Florencio a mesma pergunta. O senhor é favorável a que se siga subindo a taxa de juros até onde for necessário para conter a inflação ou não e por quê? Bom, primeiro, bom dia, Fernando, a imensa audiência do Expressão Nacional. Bom dia, deputado Coronel Tadeu. Saudar também o professor Gilberto Braga e professor Luiz Oreiro. Vou expressar minha opinião, mas vou ficar muito disponível. Os professores têm uma produção larga e muito respeitável. Eu sou assíduo leitor, na medida do possível, compatibilizando com as atividades parlamentares da produção acadêmica de vossas senhorias. Fernando, também registrar que, além de líder da minoria na Câmara, eu sou o líder da minoria do Congresso Nacional. Então, é muita responsabilidade e, cioso dela, digo que sou contra continuar a alta da taxa de juros indefinidamente, sem a combinação com outras ações, outros instrumentos de política macroeconômica. Nós temos um conjunto de providências possíveis, e como disse, vou ouvir professor Gilberto Braga e professor Luiz Oreiro, mas nós temos que retomar o investimento público, nós temos que ter uma política agrícola de produção de alimentos, da cesta básica, nós temos que, não vou dizer que temos que retornar à política de preços administrados, mas a política de preços de combustíveis está errada. Nós estamos dolarizando todos os custos nacionais dos combustíveis. Então, na gasolina, acima de 70%, tanto de matéria-prima, insumos, como refino, comercialização em real, e incide na inflação esse custo da energia e dos combustíveis. Nós temos um câmbio que precisa de manejo, temos que ter uma política industrial. Então, há um conjunto de outras variáveis para além da alta da taxa de juros. Óbvio que esse é um instrumento importante, mas nós não estamos tendo excesso de demanda. Pelo contrário. Então, eu considero que é importante que num debate como esse, como eu disse, até porque a gente aprende, mas ao longo dos anos a gente também aprende que não basta subir o juro no contexto inflacionário que não decorre do aumento da demanda. Então, precisa haver instrumentos anticíclicos que permitam não cairmos na armadilha de ainda mais arroxo do poder aquisitivo das famílias, de aumento da dívida pública, como estamos vendo ocorrer no último período. Fernando. Ok, obrigado, deputado. Vamos agora para os especialistas. Vamos começar aqui pelo Gilberto Braga. Eu repito a mesma pergunta, Gilberto. Você é favorável a que se continue subindo a taxa de juros até o nível que for necessário para conter a inflação ou não e por quê? Bom dia a todos, bom dia, deputado Coronel Tadeu, deputado Afonso Florencio, meu colega José Luiz Oreiro, bom dia, Fernando, a todos os telespectadores. É um prazer, uma honra poder compartilhar e trocar ideias com pessoas tão gabaritadas e com representantes ilustres do nosso Congresso Nacional. Olha,
A princípio, o ideal é que a taxa de juros seja a menor possível, porque quanto mais barato custar o dinheiro, mais fomento você tem para a economia brasileira. Então, nesse sentido, do ponto de vista teórico, taxas de juros altas sempre vão inibir o investimento, a geração de empregos e o crescimento do país. Não é à toa que nós temos hoje um PIB muito pequeno, que vai crescer muito pouco nesse ano de 2022, e isso é consenso entre todos os economistas, independentemente de qualquer linha de pensamento teórico. Por outro lado, o que nós temos é um governo em fim de mandato, e um governo que já se pronuncia no momento de campanha eleitoral, onde nós temos, a princípio, uma possibilidade de polarização, em que a questão econômica ainda está em segundo plano, embora todos saibamos que colocar a comida no prato, o custo do supermercado, o custo de vida, ele é um importante fator de decisão do voto do brasileiro. Mas a polarização política tem deixado a economia até o momento em segundo plano. Nesse sentido, o que nós temos visto é que o governo tem sido pressionado. Não é possível, nesse momento, termos uma política estruturada de modificação, de combate às questões econômicas. Portanto, o governo ficou numa encruzilhada. E, neste momento, o recurso técnico que se tem é elevar a taxa de juros. Então, eu sou contra, do ponto de vista teórico, que se tenha taxa de juros elevadas, mas o governo se encontra numa armadilha criada por uma questão do manejo da própria política econômica, pelas questões internacionais econômicas, da inflação global, da questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E, nesse momento, o que o governo tem feito é muito mais no sentido de tomar medidas paliativas, no sentido de liberar fundo de garantia, de tomar medidas de melhorar os auxílios assistenciais, de colocar de maneira, digamos assim, como remédio de curto prazo, mais disponibilidade de recursos, sobretudo naquelas pessoas de menor poder aquisitivo, mas não há tempo para se tomar uma medida estruturante de médio e longo prazo diante desse cenário eleitoral. E, concluindo, esse cenário ele cria uma instabilidade no sentido da falta de previsibilidade. Então, não se sabe qual vai ser a política, não há possibilidade de uma vitória de Lula ou de uma reeleição de Bolsonaro. Sequer sabe se o ministro da Economia vai ser o mesmo, se a política econômica vai ser modificada ou não. Então, isso atrapalha os planos. Na verdade, as empresas acabam adiando os novos investimentos e, com isso, o desemprego não cai. Você precisa muito mais de uma reação daquilo que já existe, ou seja, tentar minimizar a guerra da inflação com um aumento de taxa de juros no curto prazo, e a expectativa é de que, a partir do segundo semestre, a inflação diminua. Lembrando para o nosso telespectador que inflação menor não significa diminuição de preços, mas sim que os preços vão subir menos, mas vão continuar crescendo. Então, nós temos um ano com uma perspectiva de PIB baixo, ainda com a possibilidade de pelo menos mais 1 ou 2 aumentos de taxa Selic, até que isso comece a ter um processo de reversão do processo inflacionário. Fernando. Ok, obrigado, Gilberto. Vamos ouvir o Zé Luiz agora. E aí, Zé Luiz, a gente continua subindo a taxa de juros até o nível necessário para conter a inflação ou não? E qual a sua posição e por quê? Ok, bom dia, Fernando. Quero saudar aos colegas que estão aqui participando do debate hoje, o deputado Coronel Tadeu, o deputado Afonso Florense, ao economista Gilberto Braga e a todas e todos os espectadores do programa Expressão Nacional. Bom, eu sou radicalmente contra o Banco Central continuar elevando os juros, como eu já era contra ele ter elevado os juros desde março de 2021. E a resposta, ou a razão do porquê sou contra, é porque a natureza da inflação não é de uma inflação de demanda, como bem colocou o deputado Afonso Florense, mas é uma inflação de custos.
Quer dizer, de fato, né, a inflação que o Brasil enfrenta é um fenômeno mundial, mas ela é mais alta no Brasil. Quer dizer, chama atenção, inclusive, a arte produzida pela equipe do Expressão Nacional, que a inflação no Brasil é muito mais alta do que na União Europeia, por exemplo, né, sendo que a União Europeia é muito mais dependente de importações de gás e de petróleo da Rússia do que o Brasil. Então, se fosse pela questão da guerra da Ucrânia, nós deveríamos estar tendo uma inflação menor do que a inflação da União Europeia, né? Por outro lado, eu acabei de ver aqui o blog do Banco Central Europeu, né, em que eles afirmam que a elevação de juros neste momento não é a política mais adequada para se conter uma inflação que é essencialmente uma inflação de custos. E o que poderia ser feito ao invés da elevação de taxa de juros? Bom, o Brasil poderia, por exemplo, ter seguido o exemplo da Índia. A Índia, recentemente, por conta de toda essa confusão, né, da crise da guerra da Ucrânia e dos problemas, né, de lockdown na China, né, a Índia proibiu a exportação de trigo. O objetivo foi redirecionar, né, a produção de trigo para o mercado interno da Índia, e com isso não eliminar a inflação, mas pelo menos reduzir a inflação sobre os mais pobres. E o Brasil poderia ter feito algo similar, não digo proibir a exportação de commodities, mas ter colocado um imposto sobre exportação de, por exemplo, carne e soja, para, com isso, redirecionar a nossa oferta de alimentos. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Nós temos uma inflação acumulada de alimentos em 12 meses de mais de 15% ao ano. Quer dizer, se é verdade, né, que, segundo o slogan do governo, Brasil acima de todos, bom, o interesse maior do Brasil é de que a comida que o Brasil produz esteja disponível para o povo brasileiro e que não seja exportada para simplesmente gerar mais lucros para o agronegócio brasileiro, que vai muito bem, obrigado. Então, um imposto sobre exportação de commodities redirecionaria parte das exportações de alimentos para o mercado interno e, com isso, iria arrefecer no curto prazo a inflação de alimentos, sem que a gente tivesse que fazer essa enorme transferência de renda da sociedade para os rentistas, que é a elevação da taxa de juros, que eu costumo dizer que é o Bolsa Banqueiro. Por enquanto, eu fico por aqui. Obrigado, Zé Luiz. A gente não combinou a sua resposta, mas ela já é exatamente o gancho para a minha próxima pergunta, né? A gente tem hoje uma inflação global no mundo, causada aí em grande parte pela guerra da Ucrânia e também pela Covid, isso é inegável. Só que esse tipo de evento, ele provoca exatamente o que você falou, uma inflação de custos, né? Uma inflação que é muito mais provocada pela alta do preço do barril de petróleo no mercado externo, pela cotação do dólar, pelo preço das commodities. Então, eu direciono a pergunta para o Coronel Tadeu, para a gente começar. Nesse cenário em que a gente tem uma inflação gerada muito mais por fatores externos, até que ponto seguir subindo a taxa de juros vai diminuir, vai combater essa inflação? E se esse é o único caminho, não é o único caminho, que outras alternativas a gente podia ter aí para combatê-la? Tudo tem um limite. Você aplica a taxa de juros até um determinado limite. Quando você percebe que você subindo a taxa de juros não está produzindo mais o efeito desejado, obrigatoriamente você tem que voltar atrás, dar um passo e buscar outra alternativa. Eu até concordo em parte com o que o Zé Luiz falou, ele é economista, dizendo que isso não deveria ser usado como regra, mas infelizmente o Brasil hoje não dispõe de tantas alternativas para poder conter a inflação. E hoje o que tem de ferramenta na mão do Ministério da Economia, na mão de quem cuida da política econômica do país, é a taxa de juros. Eu queria ressaltar, agora falar com mais propriedade sobre essa inflação de custo, que o Brasil ele é um país hoje que sofre com algumas coisas. O Zé Luiz falou nessa questão do imposto da exportação, de a gente travar essa exportação. Possivelmente isso também não seja
recebido de forma agradável pelo mercado. À medida que o governo intervém nesse vai e vem das importações e das exportações, né, isso pode soar negativamente no mercado internacional. Está aí um país que está aplicando, teoricamente, regras draconianas, intervir no mercado e fazendo uma fachada de que tem uma economia liberal dentro do país. Então, eu sou pautado pela economia liberal e eu acredito que o mercado tem que funcionar dessa forma. Você segurar a exportação através de impostos, eu não acho isso extremamente agradável. E na questão dos alimentos, hoje nós temos essa autossuficiência, então não é aí que está o problema da inflação. Também temos um outro problema que as pessoas acabam esquecendo, o problema dos combustíveis. Os combustíveis, eles, sem sombra de dúvida, eles impactam de uma forma muito significativa na economia. O combustível digamos assim, que é a commodity, né? É o produto que mais está espalhado em todos os setores da economia. Todo mundo depende do combustível. E aí nós temos um problema sério, que nós estamos pagando uma conta lá de trás, uma conta lá dos governos, não vou nem dizer Fernando Henrique, mas principalmente o governo do PT de 2002 a 2014, que não fizeram os investimentos necessários para que a gente pudesse ter uma autossuficiência de combustível. Isso é uma coisa muito grave. Nós ganhamos a autossuficiência na extração do petróleo e, entretanto, esqueceram, ou de uma forma até maléfica, né, maldosa, acabaram deixando de se fazer as refinarias necessárias aqui no país para que nós tivéssemos essa autossuficiência. E quando você vai fazer uma busca do que aconteceu nesse período todo, nós vamos encontrar lá 3 grandes plantas que praticamente a gente só viu dinheiro sendo desviado e nada aconteceu. É o caso do Comperj no Rio de Janeiro, na cidade de Itaboraí, é o caso lá do Maranhão, das refinarias Prêmio 1 e Prêmio 2 e principalmente a refinaria de Abreu e Lima. Nós tivemos que conviver com os desvios, né, com os escândalos que ocorreram nessas 3 obras, e Abreu e Lima, por exemplo, que foi concebida para refinar quase 40% da produção de petróleo do Brasil, hoje refina apenas 160 mil barris, ou 165 mil barris. A refinaria mais cara do mundo, parece que custou 18 bilhões de dólares, é a mais cara e a que menos produz. Então isso afetou demais o processo de refino, e a gente está tendo que importar óleo diesel e gasolina, sendo que a gente tem o petróleo dentro de casa. Ok, deputado, obrigado pela participação. Deputado Afonso Florense, dentro da perspectiva que a gente tem hoje, que uma parte grande da nossa inflação é a inflação de custos gerada por preço do barril de petróleo no mercado externo, por preço do dólar, por preço das commodities, seguir subindo a taxa de juros para lidar com essa inflação é o melhor caminho? E se não, que alternativas a gente teria? Fique à vontade para comentar a fala do Coronel Tadeu. Muito obrigado, Fernando. Certamente não. A alternativa é de continuar a subir a taxa de juros sem ação em áreas externas da política monetária é um erro. Me permita, professor Gilberto, eu considero que não apenas instrumentos macroeconômicos externos à política monetária estruturais são necessários, conjunturais também. Nós não temos mais plano safra. Não temos crédito agrícola para o setor econômico que produz alimentos, que é a agricultura familiar. E não é verdade que a agricultura familiar é só segmento pequeno. Eu fui ministro do Desenvolvimento Agrário, com muita honra, no governo da presidenta Dilma, uma mulher honesta que foi derrubada da presidência da República por golpistas a serviço do desmonte da cadeia de petróleo e gás. Depois eu vou responder a essas afirmações incorretas do Coronel Tadeu. Nós não temos política de produção de alimentos. Professor Gilberto Braga, Coronel Tadeu,
Das 5 exportadoras de suínos para a Rússia em 2015 e 2016, logo após eu ter saído do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 3 eram da agricultura familiar, 3 cooperativas que distribuíam centenas de milhões de reais de sobra, que é o lucro do cooperativismo. Nós estamos com uma política econômica que não é voltada para produzir alimentos. O governo Bolsonaro também desmontou a política de estoques de regulação. A Conab parou de ser uma operação, está sendo sucateada para ser vendida barata, como tudo que o governo Bolsonaro tem que fazer, e corrupção está aí, Coronel Tadeu, no tipo de privatização que está sendo feito da Eletrobras, com subprecificação, e à véspera da privatização, o governo retira os tributos que sempre foram pagos enquanto ela era pública. E a mesma coisa aconteceu na cadeia de petróleo e gás. Foi no governo do presidente Lula que a prospecção da Petrobras chegou ao pré-sal. Foi no governo do presidente Lula que foi aprovada a lei do Fundo Social do pré-sal, destinando o lucro líquido para a educação e para a saúde. Foi no governo do presidente Lula que foi adquirida a refinaria de Passadina a preços adequados, e o discurso do golpe já está aí. Todo mundo já sabe quem é Moro, todo mundo já sabe quem foi o Dallagnol, e todo mundo já sabe para que serviu esse golpe. O presidente Lula liderou um processo onde nós construímos plataformas, construímos portos, inclusive com conteúdo local, política de conteúdo local. Para a indústria, tinha uma política industrial passível de muitas críticas, mas tinha. As refinarias, inclusive a do Foz aqui na Bahia, foram vendidas no governo Bolsonaro subprecificadas. Corrupção está aí, Coronel Tadeu. Agora, há um tema aqui que eu não vou me alongar na pauta desse debate, me permita, com todo respeito, rebaixado, e vou concentrar o encerramento da minha intervenção aqui agora dizendo, e aí quero ouvir Vossa Senhoria, professor Gilberto Braga, e quero ouvir Vossa Senhoria, professor Luiz Loureiro. Eu considero que há elementos conjunturais, instrumentos de política econômica que podem incidir na inflação para além da política monetária. Considero que uma política de produção de alimentos, que uma política de preços de combustíveis, que uma política de estoque regulatório de alimentos, entre outros instrumentos, inclusive a própria política fiscal. O governo faz o discurso da responsabilidade fiscal e fica abrindo precedentes que não são, por exemplo, dirigidos para o investimento público. Nesse governo, investimento público é orçamento gerido pelo Congresso Nacional. Não tem uma política, como foi no PAC, para infraestrutura urbana, infraestrutura logística, competitividade sistêmica da economia. Esse governo só trabalha Encerra, deputado, por favor. do rentismo. Obrigado. Obrigado, deputado. Gilberto Braga, vamos lá. Com essa inflação de custos aí, petróleo, dólar, commodities, subir a taxa de juros é eficiente, que outras alternativas a gente teria? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente precisa entender melhor o que seria inflação de demanda, inflação de custos, na medida em que, quando a gente diz inflação de custos, significaria que os preços do nada estão subindo de uma hora para outra. Não é bem assim. Os eventos que efetivamente fazem isso acontecer, mais do que a guerra da Ucrânia com a Rússia, que, óbvio, tem um impacto relevante, que não é desprezível, é a desestruturação da produção. Os custos subiram porque a pandemia fez com que a produção global ficasse, de alguma maneira, paralisada. Um isolamento social, principalmente nos países mais desenvolvidos, que são fornecedores de matéria-prima. Então, quando você fala que falta componentes eletrônicos para computadores, para veículos, carros zeros sendo vendidos como se fossem mecânicos, porque não se tem a parte computacional de chip para colocar, e é um exemplo que tem saído todo dia na imprensa, e isso acontece que o fornecimento da produção fez com que os custos subissem, mais até do que a questão da guerra da Ucrânia, que é mais localizado em determinados tipos de produtos. Só que um desses produtos, aí fazendo um gancho para algumas das discussões que nós estamos colocando aqui,
é a questão do óleo, a questão do trigo e a dos fertilizantes, que são muito importantes para o nosso país, né? Então, é importante lembrar que, sem entrar numa discussão política, que ela é própria do nosso debate, mas eu, como especialista, vou me furtar de entrar nela, o Brasil hoje não é autossuficiente de petróleo, ponto. Então, nós precisamos trazer petróleo de fora e é preciso entender que esse preço do petróleo, ele praticamente, nós lembrarmos que no fim do ano passado ele estava em $80 o barril e hoje ele é vendido na faixa de $130 o barril, esse impacto é um impacto de mais de 50% no preço do óleo bruto. Então, obviamente que isso causa transtornos mundialmente, não apenas quando você pensa em combustível, mas principalmente no petróleo, como componente do plástico, como componente de produtos para logística, no sentido de embalagem, de papelão, para poder abastecer os maquinários com óleo diesel, em todo o setor industrial brasileiro. Então, há aumento de custos decorrente desses aspectos também. E a questão de nós não sermos autossuficientes, é importante trazer essa discussão do preço dos combustíveis que perpassa de uma maneira até política as colocações que são feitas. Nós precisamos lembrar o seguinte: se nós segurarmos o preço do petróleo, a gente pode olhar o que os outros estão fazendo. Os demais países, pelo menos têm sido citados como exemplos, eles tinham ou estoque reguladores ou algum fundo de compensação e equalização do preço dos combustíveis. O Brasil não tinha nada disso, ou seja, nós não tínhamos estoques reguladores, como não temos hoje estoques reguladores relevantes para os alimentos, na parte agrícola, políticas, independentemente de questões ideológicas, de governo A, B ou C, foram muito utilizadas no passado em diferentes governos de diferentes orientações políticas, certo? E também o Brasil, ao não ser autossuficiente, se você fizer a questão agora de um fundo, nós não temos recursos para isso. Então, o que se discute eu defendo que precisa ser atacada a questão da política de combustíveis de forma direta, mas de forma emergencial. Então, eu sou contra, por exemplo, que a Petrobras tenha que não ser lucrativa. É importante manter a política de paridade, na medida em que ter lucro na Petrobras significa ter recursos para investir em prospecção. E se você não colocar lucro e não gerar resultados para a Petrobras investir no seu próprio negócio, independentemente se ela distribui lucro para os acionistas ou não, mas a maior parte do seu resultado fica com ela mesma. E esse resultado é investido no desenvolvimento e no aumento da capacidade do petróleo. Ou seja, não deixar a Petrobras ter redução do seu endividamento, com seus lucros e recursos para investir no seu negócio, significa perpetuar a dependência do Brasil do petróleo internacional. Por mais que tenhamos fontes alternativas, por mais que possamos desenvolver outras formas energéticas, inclusive menos poluentes, é uma discussão importante, etc., é importante preservar a nossa Petrobras. Segundo, podemos discutir, sim, alguma forma de subsídio para caminhoneiro, podemos discutir formas de subsídio para motoristas de aplicativos, podemos discutir para as pessoas que dependem do seu próprio veículo para ganhar o seu ganha-pão. Então, nós podemos ter políticas pontuais, e nesse aspecto eu concordo que ações conjunturais, inclusive até com a contribuição do Congresso Nacional, pois vários desses projetos andam ainda em debate na casa e poderão até alguns desses projetos serem aprovados e colocados em ação ainda nessa legislatura, né? Dependendo aí do ritmo da campanha e do trabalho das comissões e das votações em plenário, né? Então, isso é a responsabilidade aí dos senhores, e depois os dois deputados, se quiserem, poderão até nos esclarecer qual é a expectativa com relação a esse debate dentro do Congresso Nacional, particular na Câmara Federal. Gilberto, para encerrar, por favor. Sim, senhor. Então, são questões que me são muito caras. Nesse momento, eu entendo que o governo não tem alternativa, apesar de concordar que questões conjunturais complementam,
Inflação se combate, se derruba com questões estruturais. E o governo não tem, nesse momento, alternativas a não ser manter a taxa de juros elevada. Obrigado, Gilberto. Zé Luiz, por favor, sua opinião aí sobre essa questão da inflação dos custos, da eficiência da taxa de juros e se haveria alguma outra alternativa. Bom, só respondendo a uma questão que o Coronel Tadeu colocou sobre medidas extraordinárias, como seria a imposição de imposto de exportação, Coronel, o mundo está vivendo uma situação extraordinária. Inclusive, existe o risco, embora baixo, de terceira guerra mundial. Quer dizer, em situações de guerra, é absolutamente comum, é só você ver a experiência dos países envolvidos, né, na Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido, que tinha o conservador Winston Churchill como primeiro-ministro, impôs racionamento de alimentos. Então, assim, e os países europeus também estão colocando várias medidas excepcionais. Então, assim, o imposto de exportação está longe de ser radical. Simplesmente o que você está fazendo, tá, é tirar uma parte do lucro extraordinário que o agronegócio está obtendo para redirecionar a produção de alimentos para o mercado interno, né? Como o preço de alimentos e os bens transacionáveis são determinados no mercado internacional, né, em dólar, portanto, quando você coloca o imposto de exportação, você cria uma segmentação de mercado e redireciona a produção para o mercado interno. Isso teria um efeito muito significativo sobre o preço dos alimentos, que é o que está afetando a população mais pobre deste país. Bom, quanto à questão do preço dos combustíveis, de fato é um problema estrutural, né? De fato, nós necessitamos de refino. Eu não vou entrar aqui na polêmica, né? Não tenho procuração para defender partido A, B ou C, né? O que eu posso afirmar como economista é que a política de aumento da capacidade de refino por parte da Petrobras foi interrompida a partir do governo Temer. Isso eu posso afirmar. Tá? Independente do que aconteceu no passado, eu não sou juiz, não sou polícia, não tenho os dados, entendeu? Se teve corrupção ou não, não sei. Até agora, enfim, né? O que tinha foi anulado na justiça, então não vou entrar nesse mérito. O que eu posso dizer como economista é que, de fato, a política de aumento da capacidade de refino da Petrobras foi interrompida a partir do governo Temer. E mais, a política de estoques reguladores de alimentos da Conab, política essa que foi instituída no governo militar, né, foi destruída pelo Paulo Guedes. Quem acabou com os últimos estoques reguladores de alimentos foi o Paulo Guedes em 2019. E quando começou a pandemia, enquanto vários países estavam adotando medidas de contingenciamento de exportação de alimentos, porque ninguém sabia o que iria acontecer, era uma situação excepcional, Coronel Tadeu. Como uma situação de guerra, a humanidade estava numa guerra contra um vírus. O que se espera de um país soberano? O que se espera é que o governo haja em defesa dos seus cidadãos. Não foi isso que aconteceu, né? Então, assim, eu acho que isso teria tido um impacto muito mais relevante sobre a inflação do que aumentar os juros. Agora, eu concordo plenamente com o Gilberto, eu acho que sim, é possível fazer política de subsídio. Na verdade, eu já propus isso, saiu inclusive numa matéria no Estadão, né? A União, não são os acionistas privados, esquece os acionistas privados. A União, ou seja, o governo federal, vai receber este ano 25 bilhões de reais de lucro da Petrobras. Lucro este que é, em grande parte, derivado da elevação do preço internacional do petróleo. Ora, nada mais justo do que o governo devolver para a sociedade um lucro extra normal que decorre de preços altos do petróleo. Para isso, precisa revogar uma lei do governo Fernando Henrique Cardoso, de 97, que proíbe a destinação dos lucros do petróleo para outro fim que não seja o abatimento da dívida. Bom, mas como se diz popularmente, uma lei se muda com outra lei.
Então, você pode fazer, inclusive, uma lei temporária, dizendo o seguinte, olha, enquanto durar a situação de instabilidade política internacional... Zé Luiz, para encerrar, Ucrânia, por favor. Já estou terminando. Tá, obrigado. Quanto durar essa situação, os dividendos do petróleo, os dividendos da Petrobras serão destinados a um fundo de subsídio para caminhoneiros, etc, etc, etc. É isso. Obrigado, Zé Luiz. Coronel Tadeu, vamos mudar um pouquinho agora a tônica do assunto aqui. Vamos falar dos efeitos que o aumento dos juros tem na dívida pública, né? Tem um levantamento aqui que mostra que 1 ponto percentual de aumento nos juros, ele gera um aumento de 34 bilhões no pagamento de juros da dívida. Em 2021 foram pagos 448,3 bilhões de juros e a expectativa é que esse ano se pague 760 bilhões de juros, 70% a mais. Para quem nos acompanha aí ter uma ideia, já que são números muito grandes, é como se você pagasse R$1.000 de juros em 2020, em 2021, em 2022 você pagasse R$1.700 a mais de juros, 70% a mais. Como é que a gente minimiza esses efeitos aí sobre a dívida pública, deputado, considerando que o orçamento é único e quanto mais juros você paga de dívida, menos recursos você tem para investimento? Fernando, foi o que você falou no início do programa. Toda ação tem uma reação, né? E toda vez que você aumenta a taxa de juros, você vai ter um efeito colateral. Essa é uma das inúmeras perversas dívidas que nós herdamos dos governos anteriores, que é esse pagamento de juros. Eu lembro muito bem quando foi anunciado que nós não tínhamos mais dívida externa, o pagamento da dívida externa. O que fez o governante da época, que o ex-presidiário? Ele simplesmente amealhou bilhões de reais no mercado financeiro, pegou todo esse dinheiro, foi lá fora e fez uma cortesia aos bancos internacionais. Eu vou zerar a dívida com vocês. E naquele momento ele simplesmente aumentou absurdamente a dívida interna nossa, que nós estamos pagando hoje. Eu fiquei até assustado com o valor que você falou de 448, porque é a metade do que eu tenho na minha mente. Nós pagamos cerca de 750 bilhões de juros e não 448. Possa ser que eu esteja errado, mas pouco importa. O que importa é que esse é um valor absurdo que nós pagamos. Isso daqui praticamente vou fazer uma conta rapidinha aqui, praticamente 4 vezes mais o orçamento do Ministério da Saúde que nós pagamos de juros de governos anteriores. E a gente vai ter que conviver com esse efeito colateral. O que você quer? Você quer abaixar a inflação, mas para abaixar a inflação você vai ter que subir a sua dívida. Então você imagina o jogo de equilíbrio que precisa ter o ministro da Economia. E interessante, aí é uma coisa, se houver tempo para a gente comentar, é que nessa turbulência toda, o governo federal, o governo Bolsonaro, ele criou 4.600.000 vagas de emprego. Ou seja, demora para surtir um efeito na economia, mas a roda da economia, ela lentamente está girando. E possa ser que ela gire cada vez mais rápido se ela embalar. Eu destaco isso porque todos os meses nós temos aí pelo CAGED números positivos. E só para finalizar, queria cumprimentar o Gilberto, mas apenas corrigir, Gilberto, eu acho que você falou, quando você quis falar em autossuficiência de petróleo, na verdade nós não temos a autossuficiência do combustível. Do petróleo nós temos. Hoje a produção da Petrobras, e eu falo isso porque eu trabalhei 7 anos na Petrobras como piloto de helicóptero e acompanhava muito as notícias da produção. Nós subimos de 1,5 milhão de barris por dia para 2,3 milhões. E aí eu destaco, houve sim um investimento do governo anterior nessa questão da prospecção. O pré-sal evoluiu muito. Entretanto, sumiram com 75 bilhões de dólares que foi amealhado no maior IPO que nós já tivemos na Bolsa de Nova York. A Petrobras foi lá, captou 75 bilhões de dólares e, curiosamente, nos 3 anos seguintes a essa captação, nós tivemos seguidos cerca de 25 bilhões de dólares de prejuízo. Foi a única petroleira que apresentou prejuízo no seu balanço.
É um negócio assim absurdo. Me desculpe interrompê-lo, só para a gente manter o tempo mais ou menos igual aqui, me desculpe. Tá ótimo, Fernando. Fica aí as considerações. Obrigado. Deputado Afonso Florencio, a mesma pergunta para o senhor. Como é que a gente lida com esse efeito perverso que a alta dos juros tem no aumento da dívida pública e que acaba retirando recursos que poderiam ir para investimentos para pagamento de dívida? Fernando, mais uma vez... Perdão, deputado, só um minutinho, se me permite. Coronel Tadeu, o número que a gente tem é realmente 448 bilhões pagos em 2021 e a previsão para 2022 de 760 bilhões. Mas eu vou pedir novamente uma checagem para a equipe técnica. Obrigado. Por favor. Deputado Florencio, por favor. Muito obrigado, Fernando. Mais uma vez, a constatação de que apenas a política monetária, apenas subir juro, não resolve. Aí tem que vir para a mesa de análise econômica o tema da gestão fiscal e o tema da retomada do desenvolvimento, considerando o fato que estamos saindo da pandemia. Todo mundo, em especial no setor de serviços, a China, o setor industrial também, que é onde está o parque industrial do mundo hoje, digamos assim, simbolicamente na China, mas todos os países ocidentais, médios, a retomada da atividade econômica no serviço, muito relevante. E para ter comércio, tem que ter renda do trabalho. E para ter renda do trabalho, tem que ter emprego. Não é verdade que a política econômica do governo Bolsonaro crie vagas. O que cria vaga é o fato que saímos de uma recessão incomparável em decorrência da pandemia. Então, todos os países com política econômica no sentido da retomada da atividade, diferentemente do governo Bolsonaro, que continua a ser capturado pelos interesses do rentismo, apostaram de forma equilibrada e nós do PT praticamos responsabilidade fiscal, defendemos responsabilidade fiscal, entretanto tem que ter uma política cíclica, tem que ter investimento, tem que ter investimento público. O governo Bolsonaro está fazendo uma política de desoneração tributária, não como acertadamente, me permita, quem sou eu para julgar, professor Luiz Oreiro, continua a funcionar a Lei Candir. Nós exportamos commodities e esses tubarões da economia mundial, corporações multibilionárias, não pagam tributo. E o trabalhador e a trabalhadora pagam 27,5% de imposto de renda e paga o tributo indireto do consumo. Então, nós temos um problema tributário que todas as soluções propostas pelo governo Bolsonaro estão para garantir mais renda para os rentistas e para os multibilionários. Então, não basta apenas a taxa de juros, nós temos que operar outros instrumentos, eu concordo, aprendi com o professor Gilberto Braga, com instrumentos conjunturais, e a política fiscal tem dimensões de política macroeconômica, de gestão fiscal, que é o guarda-chuva, é o pilar do tripé, que podem ter efeito na inflação. Por último, quero registrar que não vou cair na baixaria que o coronel Tadeu está dizendo que o presidente Lula foi inocentado. No nosso governo, as instituições eram independentes para investigar, diferentemente do governo Bolsonaro, governo miliciano, que entrega a soberania nacional. Eu fico me perguntando como é que militares, recentemente, deixam de ter a soberania nacional como instrumento estratégico fundamental. O governo Bolsonaro fica de joelhos para o rentismo internacional e para os milicianos no Brasil. O exemplo da mineração ilegal é irrefutável. Obrigado, Fernando. Obrigado, deputado. Senhores, a gente já está caminhando para o final do programa. Eu vou deixar aí 1 minuto para que cada um possa fazer as suas considerações finais e falar rapidamente também sobre a sua posição sobre continuar subindo a nova taxa de juros. Vou começar agora pelos especialistas. Vamos começar aí pelo José Luiz Oreiro agora. Bom, sobre a questão da dívida pública, eu acho que no curto prazo não há mais o que se fazer, né? Vamos pagar esses 700 bilhões de reais de juros este ano. Mas aí eu quero aproveitar essa minha fala para fazer uma recomendação
como cidadão brasileiro e como economista. E vale para os dois deputados que estão aqui presentes. Tá? O nosso problema não é tanto uma dívida pública alta, é uma dívida pública cara. A gente precisa reduzir estruturalmente os juros. Para isso, eu estou propondo uma reforma monetária. O que é isso? O Plano Real, aí vem desde lá do Fernando Henrique Cardoso, foi uma estabilização incompleta. Ela deixou mecanismos de indexação de preços. Por exemplo, o IGPM, que reajusta os contratos de aluguel. O IGPM acompanha o dólar. Aí olha que coisa maluca. Quando o dólar se desvaloriza, o IGPM aumenta. Quando o IGPM aumenta, aumenta o valor dos aluguéis e com isso você aumenta o IPCA. Então, isso, deputado Coronel Tadeu, cria uma inflação estruturalmente alta. E por isso que a gente tem uma inflação muito maior que a Europa, apesar de nós sermos menos dependentes do petróleo e do gás da Rússia do que os europeus. Então, para o próximo governo, seja ele qual for, tá? Vocês precisam fazer uma reforma monetária, que é desindexar completamente a economia brasileira, ou seja, completar o Plano Real, fazer com que a nossa moeda seja a única unidade de conta em todos os contratos em território brasileiro. Quando a gente fizer isso é simples, isso se faz por projeto de lei. Para concluir, Zé, por favor. Por favor. Sim. Obrigado. Isso se faz em projeto de lei, a gente vai conseguir ter uma taxa de juros estruturalmente mais baixa e, com isso, os serviços da dívida pública mais baixos e vai poder destinar mais recursos para saúde, educação e investimento público. Era isso, muito obrigado. Obrigado, Zé Luiz. Gilberto, um minuto aí, por favor, para suas considerações finais e falar rapidamente aí sobre os juros, por favor. Vamos lá. Primeiro, agradecer ao Coronel Tadeu, o senhor está correto, é que é o senso comum é que a gente associa prospecção com refino, tá? Então, não vou perder mais tempo, por isso agradeço a sua complementação e correção. Está correto. Com relação eu acho que o deputado Afonso Florencio tocou numa questão importante, que é a questão da reforma tributária, que eu acho que é fundamental para a gente repensar a distribuição de renda no país como instrumento de política de melhorar a qualidade de vida, o acesso à população, de melhorar a disponibilidade de recursos na mão, principalmente da classe trabalhadora, que é quem de fato paga tributos no Brasil. Então, acho que qualquer reforma estruturante passa necessariamente pela reforma tributária em termos de economia brasileira e lamentavelmente, desde que eu me entendo como estava estudante de economia, vou fazer 62 anos esse ano, a reforma tributária é algo que, por todos os governos, de todas as orientações políticas, sempre foi prioridade e nenhum deles conseguiu fazer uma reforma tributária minimamente justa. Todos fazem meia sola, todos mexem ali, mexem em algum tributo e, de uma forma geral, não se faz reforma tributária no Brasil. A gente tem que repensar a Federação Brasileira nesse aspecto, né? E, por último, a questão dos juros. É importante a gente lembrar, e acho que eu concordo bastante com o Zé Luiz Loureiro nesse ponto, a questão da indexação que nós temos embutida hoje dentro do contrato. O chamado núcleo duro da inflação que a gente Para concluir, Gilberto, por favor, para concluir. A cada 12 meses você já traz o reajuste por algum indexador que já está desde 94 no Plano Real, embutido na tarifa de luz, na tarifa de água, na tarifa, e a inflação assim nunca cai e o orçamento público fica comprometido. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto. Obrigado pela participação. Deputado Afonso Florencio, por favor, suas considerações finais. Bom, primeiro, agradecer o convite do Expressão Nacional, parabenizar o trabalho, a equipe, saudar o deputado Coronel Tadeu, agradecer a participação, professor Gilberto Braga, professor Luiz Loureiro. Muito rapidamente dizer que, para termos inflação baixa, precisamos ter outros instrumentos de política macroeconômica que não apenas a política monetária. Não basta subir taxa de juros. Tem que ter produção de alimentos. Para ter produção de alimentos, tem que ter política para a agricultura familiar. Tem que ter política de estoque. Para ter política de estoque de alimentos, tem que ter recurso para operar a Conab para fazer estoque de alimentos. Tem que ter uma política de preço.
de combustíveis. E aí, nós, do PT, os governos do PT, os governos democráticos, professor Braga, trabalhamos com a lógica de que a Petrobras tem que ter lucro. Entretanto, a soberania nacional determina, convém, que o acionista majoritário, para além do lucro operacional, precisa também garantir que o povo, que são os proprietários da Petrobras, tenham acesso a combustíveis baratos. Tendo uma solução, nem todo o processo de cadeia de refino, de extração, de comercialização é em dólar. Então, é claro que a política de paridade internacional trouxe ensinamentos, mas é possível superá-la para algo do interesse do povo brasileiro. Além disso, as externalidades do preço alto do combustível, dos combustíveis. Por isso, então, não basta taxa de juros alta e nós do PT já aprovamos isso por isso. Obrigado, deputado. Obrigado pela participação no programa. Deputado Coronel Tadeu, por favor, seus comentários finais e já aproveito para agradecer também a sua participação no programa. Fernando, eu também retribuo esse agradecimento a você, a toda a equipe da TV Câmara. Cumprimento o meu colega deputado Afonso Florense, que apesar das divergências, eu costumo dizer que quanto maior é a divergência, maior é o meu respeito por ele, porque eu aprendo com todos, sem exceção. E esse convívio nosso é muito salutar, apesar de posicionamentos diferentes em determinadas pautas. Quero fazer um agradecimento ao Zé Luiz e ao Gilberto, porque mais um debate onde eu saio feliz por ter aprendido um pouco mais com os dois, tanto com o Gilberto como com o José Luiz. E essa questão do projeto de lei da desindexação eu vou levar a sério. Vou buscar mais informações e, quem sabe, até num curto período de tempo a gente consiga ter isso. Finalizando, reforma tributária. Eu sou triste no meu mandato porque a gente não conseguiu avançar com uma reforma tributária. Ela é urgente e precisa ser feita o mais rápido possível. O governo Bolsonaro pegou o país numa situação muito difícil e vem trabalhando com as ferramentas que tem nesse momento. É muito difícil querer agradar a todos quando você tem um tema tão complexo como a economia. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Senhores, muito obrigado pela participação. Eu sou Fernando Gomes e essa foi mais uma edição do Expressão Nacional. Até a próxima.